Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu tenho muitas dicas pra dar pra vocês. Se você já me segue no Instagram, é @fetumas, vai lá se você ainda não me segue. Mas se você já me segue, você sempre vê nos stories eu cantando, quer dizer, dublando. Eu me empolgo muito no carro e sempre faço stories dublando alguma música que eu gosto e tudo mais. E sempre que eu faço isso, eu recebo muitas directs perguntando como que eu aprendi a falar inglês e se eu falo bem, da onde surgiu, se eu fiz aula, se eu não fiz, me dá dicas. Então hoje eu tô aqui pra dar dicas de como aprender inglês. Pelo menos funciona pra mim. Hoje eu tenho inglês avançado e eu gosto muito de falar inglês, de aprender inglês. Então eu espero que essas dicas sirvam pra vocês. E assim, hoje não tem mais escapatória, você precisa saber falar inglês para qualquer emprego que você tiver, se você quiser fazer um intercâmbio, qualquer coisa. Inglês é completamente necessário. Falar inglês é cada vez mais fácil hoje em dia, porque o inglês está presente na nossa vida em todos os lugares. A gente está acostumado a ouvir músicas em inglês, assistir filmes em inglês e séries. E palavras em inglês que a gente tem no meio do nosso vocabulário mesmo. É uma coisa familiar, sabe? Já é uma coisa inserida na nossa cabeça. Então é muito mais fácil a gente aprender a falar inglês do que qualquer outra língua, na minha opinião. Eu, quando tinha meus 11, 12 anos, tinha certeza, que um dia alguém do Disney Channel lá de Los Angeles ia me ver e falar, essa menina é a próxima Hannah Montana e vai ter uma série no Disney Channel com ela. Eu realmente achava que isso ia acontecer. Então eu queria aprender inglês, eu tinha que falar inglês, porque o dia que me chamassem pra fazer uma série do Disney Channel, eu ia falar inglês. Eu não tô zoando, tipo, parece engraçado, mas eu não tô zoando, era realmente o que eu pensava. E aí eu conversava sozinha, né, treinava assim, falando com Miley Cyrus, altas conversas com o Nick Jonas na minha cabeça. Talvez um pouco de problema na cabeça, talvez eu tinha. Mas funcionou. Ai, que vergonha. Ok, então eu separei 4 dicas que foram muito importantes pra mim e são até hoje, né? Porque a gente continua aprendendo. E eu vou passar essas 4 dicas pra vocês. Eu espero muito que seja tão importante pra vocês quanto foi pra mim. A primeira dica é muito básica, que é ouvir músicas em inglês. E sim, a gente ouve músicas em inglês todo dia. Se fosse só ouvir e aprender, a gente já tava todo fluente em inglês. Mas o que eu quero dizer é, pega aquele cantor que você gosta muito, aquela banda que você gosta muito, uma música que você ama, e escuta muito essa música. E aí o que você faz? Você procura a tradução dessa música, você procura o significado de cada palavra que você não sabe o significado quando você vê a letra em inglês. E você presta muita atenção na pronúncia das palavras, enquanto a pessoa tá cantando. Óbvio que tem muito cantor que nem a pronúncia não é tão certa, assim, mas já dá uma ajuda de você começar a aprender palavras novas, com significados em frases, porque a música tem a história, né? Tem muitas frases pra você entender. Então, prestar muita atenção em músicas. Como eu falei, eu sempre tô no carro ouvindo músicas e cantando junto. E todas essas músicas, no começo, eu procurava a letra, buscava o que eu tava falando, as palavras, tudo que eu precisava saber daquela música pra poder cantar. Hoje em dia, eu presto muita atenção no som, só de ouvir as palavras que as pessoas estão cantando e sei o que significa. Então, repito a palavra daquela forma, daquela pronúncia, com aquele significado. Então, assim, com a prática, você vai ficando muito melhor nisso. E vai ficar completamente natural. Editor, põe alguns exemplos aí, cantando no carro, as letras certinhas. Who I am, I want someone to need me. Is that so bad? I wanna break up. Wink at you and say, you know I haven't seen you when I was a teen, but then you were one as well. And I could play guitar just like ringing a bell. Sometimes I wonder, in any other summer, could you have been my part-time lover to me? Listening to Stevie Wonder under the covers where we used to lay and restacks. Agora, a segunda dica também é muito importante, foi muito importante pra mim e ainda é, que é ver séries e filmes em inglês, mas calma.
tem alguns detalhes nisso. Eu vou ficar em séries, tá? Vou focar em séries. Séries em inglês, americanas e tal, a gente tá muito acostumado a ver, né? A gente sempre vê. Mas a gente vê com a legenda em português, não é mesmo? Então, o que eu proponho pra vocês, que funcionou muito pra mim, é você pegar uma série que você já assistiu, você gosta, você sabe o que acontece naquele episódio, sabe o significado do que acontece, e você reassiste esse episódio em inglês. Em inglês com legenda em inglês também, não sem legenda ainda, calma, começa aos poucos. Então você pega esse mesmo episódio, você já sabe tudo, assiste em inglês, e aí você não vai precisar prestar atenção no que tá acontecendo, entendeu? Assim, você não vai precisar prestar atenção nos fatos, na história, porque você já sabe o que vai acontecer. Você já tá por dentro daquele episódio, entende? Então você vai só prestar atenção na legenda. Isso faz a gente aprender o quê? Expressões que eles usam realmente nos Estados Unidos, porque eles falam como eles falam lá, então piadas, expressões e tudo mais que você talvez não entenda, porque você só vê a legenda em português, você passa a prestar muita atenção na sua legenda em inglês. Faz esse teste. Não existe a possibilidade de ter uma legenda em qualquer língua e você olhar pra série e não pra legenda. A gente sempre foca na legenda. Então, se você deixar a legenda em inglês, você vai só focar na legenda. E aí você presta muita atenção nos escritos, nas palavras e no som do que as pessoas estão falando. O som é a parte mais importante de aprender inglês. Ouvir o som do que você tá ouvindo. Mas assim, não ouvir e passar. Prestar atenção no som. Porque é ouvindo esse som e repetindo na sua cabeça que você vai saber a pronúncia da palavra e vai conseguir, né, falar exatamente como é nos Estados Unidos. Ou qualquer outro lugar que fala inglês, eu tô dando exemplo dos Estados Unidos. Por exemplo, eu fiz isso muito e tô fazendo atualmente com Pretty Little Liars. Eu já assisti essa série 2 vezes completas e tô na 3ª vez. E nessa 3ª vez eu tô assistindo com legenda em inglês. E eu já sei tudo o que acontece na série, de todas as milhares de temporadas. Mas a gente escuta inglês e lê inglês, a gente associa aquela palavra com aquele som que ela falou. E eu acho que as meninas dessa série de Pretty Little Liars falam muito bem, assim, um inglês claro pra quem não entende inglês. Porque tem muita série que eles falam meio atropelando e tal. Então, como nessa série não tem muita piadinha e coisa mais complicada de você entender, é perfeita. Se você assistiu Pretty Little Liars... Ai, como é difícil falar essa palavra. Se você já assistiu, reassiste em inglês. Eu juro que vai te ajudar muito. E presta muita atenção no som das palavras. Ok, minha terceira dica agora é ler livros. Se você gosta de ler livros, é claro, porque se você não gosta vai ficar ainda mais chato se o livro não for em português. Mas eu amava, quer dizer, eu amo, mas assim, eu era doida por livros com uns 12 anos, nessa mesma época que eu achava que eu ia ser atriz do Disney Channel, sabe? Então, eu era muito louca por livros. E aí, quando eu fiz 14 anos, eu fui viajar para os Estados Unidos pela primeira vez. Fui lá pra Disney. E era na época que ia lançar o filme da Miley Cyrus, do Nicholas Sparks, o filme do livro dele, A Última Música. E aí tinha o livro lá, The Last Song, pra comprar. E eu falei, o quê? O filme não estreou. Ninguém sabe ainda essa história, não tá no Brasil esse livro ainda. Eu preciso ler, porque eu vou saber a história do filme da Miley antes das pessoas que não leram e tudo mais. Porque eu achava que isso era a coisa mais importante que eu podia, né? Saber das coisas dos meus ídolos antes. Talvez ainda seja, talvez. Aí eu comprei o livro The Last Song. Eu acho que eu tenho até ele aqui, pera, eu vou achar. Ah, tá aqui. Ai, de que ano que ele é? Será que tem aqui? De 2009. Foi exatamente o ano que eu viajei. 2009, que eu fui para os Estados Unidos. Eu tava lançando e eu comprei esse livro. E era a história do filme. Você deve ter assistido esse filme já, né? Se você não assistiu, assiste, porque é lindo. E aí eu comprei. Ele é gigante, ó. Ele não é um livrinho qualquer. Ele é um livrão em inglês. E aí eu me dispus a ler um livro em inglês. E é claro, ele é muito mais demorado de ler do que um livro em português. Óbvio, tem palavras nesse livro que você realmente não vai entender. É um livro, né? Sei lá, tem livros em português que a gente não entende algumas palavras às vezes, não é mesmo? Então, realmente, é muito difícil. Eu acho que é o mais difícil, né, até agora, em música, filme e livro. Livro é a parte mais difícil, com certeza. Mas, o que eu fiz? Eu não fiquei procurando o significado de todas as palavras, parando o livro a cada 5 minutos pra procurar significado. Eu não fiz isso. O que eu fiz foi tentar entender no contexto o que aquela frase estava significando, entendeu? Então eu não pulava, eu continuava lendo. Talvez eu não entendi uma palavra, mas com o que estava acontecendo, era meio que óbvio o que significava. E nisso a gente vai ganhando conhecimento de que significado de palavras ou de contexto, que aquilo... Talvez você não sabe o significado daquela palavra, mas você sabe que aquela palavra tem a ver com coisas que tem no mar.
Entende? Vai criando conexões na sua cabeça. Foi muito importante pra mim ter lido esse livro. E depois desse eu já li um monte. Eu sempre que eu vou viajar, eu compro livros americanos. E eu não sei porquê, mas eu tenho esse negócio com ler livros em inglês. Eu amo de paixão. Eu acho importante, sabe? Eu tô lendo um livro em inglês. E me sinto mara que eu consigo. E se você ainda é num nível muito mais atrás que isso, muito mais básico, eu recomendo você pegar livros infantis. Livros infantis em inglês, básico, tem todas as palavras simples de uma criança entender. E você vai conseguir ler e criar essas conexões com essas palavras simples e livros infantis, histórias infantis, sabe? Historinha da Cinderela, historinha da Bela Adormecida. Eu acho que já ajuda muito. Deve ter vários online, não precisa ir atrás de comprar nos Estados Unidos, em sites americanos. Provavelmente tem muitos e muitos e muitos online que você pode usar. Agora, a quarta e última dica é curso de inglês. Mas o que eu vou falar pra você não é o que eu fiz. Eu fiz curso de inglês, eu fiz acho que 2 anos de curso de inglês. Porque quando eu entrei, por isso que essas coisas são importantes. Quando minha mãe quis me colocar numa escola de inglês, eu estudei no CNA, eu já entrei no avançado. Porque tudo que eu sabia tava aqui já. Tava treinada das músicas, dos filmes, eu já tinha um conhecimento. Porque muita gente entra lá no básico, fica 6 anos em escola de inglês, 7, 8, sei lá quantos anos em escola de inglês, entendeu? Passando por todos os níveis. E é um saco. Sendo bem sincera, eu odiava ir pra aula de inglês. Eu fazia qualquer coisa, dor de barriga, dor de cabeça, qualquer coisa pra eu poder faltar. Porque eu odiava parar o meu dia pra ir sentar numa escola ver gramática de inglês, porque é muito chato realmente. Mas é necessário. O que eu daria de dica hoje pra vocês não é mais ir em escola de inglês e perder esse tempo. Enfim, preguiça. Existem tantas aulas e cursos online hoje no YouTube e aplicativos, professores online que conversam ao vivo com a gente hoje, americanos, e até professor particular, por exemplo, na faculdade tem muita gente que se oferece para dar aula de inglês porque entende ou porque fez intercâmbio. Então assim, se você pretende fazer intercâmbio, pretende prestar as provas de proficiência para fazer esses intercâmbios, você precisa saber gramática, escrever e tudo mais. Então é importante fazer um curso, porque gramática é um pouco mais difícil você aprender sozinho. Mas se você só tem a intenção de viajar agora e se comunicar lá, as outras dicas servem perfeitamente para você, porque você vai saber as palavras, você vai saber o contexto, onde usar, como pronuncia, e você já vai conseguir se virar sem a gramática. Mas, querendo ou não, gramática é importante. Eu, por exemplo, tô agora estudando de volta a gramática, porque eu quero fazer um intercâmbio, então eu tenho que fazer prova de proficiência de inglês. Então vamos lá, né? Tô estudando, quem sabe, acho que vai dar tudo certo. E, enfim, isso é assunto para outro vídeo, né? Porque se eu fizer intercâmbio, vão ser vários vídeos por aqui. Mas é isso, eu espero muito que tenha ajudado essas dicas. Foi tudo que eu segui e hoje eu sei falar inglês, então eu juro que se eu seguir essas dicas, vai dar tudo certo. Você vai sair falando inglês sem aquele medo que te prende, sabe? Então é isso, me contem aqui embaixo se você fala inglês e como você aprendeu. Se você tem uma dica diferente da minha, me conta, porque às vezes pode servir pra mim também, né? Agora que eu tô voltando a estudar inglês. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!